People, sejam muito bem-vindos à Escola de Soft Skills. Eu sou a Márcia Bussolaro e hoje a gente vai ver uma ferramenta de autoconhecimento excelente que vai te ajudar muito a entender como você se percebe, como as pessoas percebem você. Depois dessa aula, você vai dar um pequeno salto, ela vai te acelerar na maneira com que você interpreta você mesmo interpreta como as pessoas te enxergam. Essa ferramenta chama-se Janela de Johari. Márcia, que nome mais estranho é esse? De onde veio esse nome? Quem é esse cara? Não é um cara, são dois caras. São dois psicólogos, um chamado Jonathan e outro chamado Harrison. Eles juntaram e virou a Janela de Johari. Para eu explicar melhor para você como funciona, eu vou dividir minha tela aqui com você. Vou projetar a janela aqui e a gente vai falar sobre ela. Eles sacaram o seguinte: quando a gente se relaciona com as outras pessoas, existem dois pontos de vista. Um ponto de vista é o meu ponto de vista e o outro é o da outra pessoa. E aí eles dividiram isso em 4 quadrantes que têm a ver com a sua percepção e a percepção do outro. Então, o primeiro quadrante, esse que está aqui embaixo no cantinho, é o eu aberto, que é o quê? O que eu reconheço em mim mesma e o que o outro também reconhece em mim. São coisas que eu já me dei conta que eu sou desse jeito e que o outro já percebeu que é desse jeito. Ai, Márcia, você fala muito com as mãos. Ah, sim, eu também percebi que eu falo muito com as mãos. Sacou? É uma coisa, uma característica minha, um comportamento meu, que o outro percebe que eu também percebo esse comportamento. Mais um comportamento meu. Nossa, Márcia, você fala demais. É, eu sei também. Eu falo pelos cotovelos. Eu reconheço e o outro também reconhece. Aí no segundo quadrante, nesse aqui, espero que vocês estejam vendo meu mouse, ele é extremamente importante, eu quero que você preste muita atenção em tudo que eu vou falar sobre ele. É algo que eu não percebo em mim e que as outras pessoas percebem. É o eu cego. Eu não conheço essa característica minha, eu não tenho consciência, eu não percebi que eu ajo dessa maneira, eu não percebi que eu me comporto assim, mas as outras pessoas percebem isso em mim. Qual é o grande problema aqui? Como você não conhece esse pedaço seu, você não reconhece isso, você toma atitudes e não percebe que as pessoas vão interpretar de uma maneira diferente da que você está pensando, porque elas observam coisas que você não observa, e aí você chega e fala: Nossa, não pensei que a pessoa fosse reagir dessa maneira. A armadilha atrás de armadilha. Você vai caindo na própria casca de banana que você vai colocando, porque você não tem consciência de como você é. A primeira vez que eu me deparei com um pedaço meu, assim, uma característica minha do meu eu cego, ela me marcou tanto, mas tanto, que eu fiquei com tanta vergonha quando a pessoa falou para mim e eu reconheci o que aconteceu, que eu tomei uma atitude imediatamente. Gente, eu falo muito para os meus alunos, quando eu tenho vergonha de alguma atitude minha, eu tomo uma ação imediatamente. Imediatamente eu falo: olha, a partir de agora eu tenho que mudar. Eu vou estudar sobre isso, eu vou entender como é que eu sou, como é que eu reajo, porque eu não quero que eu faça aquilo de novo. Foi o seguinte, eu tinha uns 20 e poucos anos, era recém-formada, júnior de tudo, desenvolvedora, escrevia programa de computador, e tinha uma estagiária que ela era bem novinha, de colégio técnico, ainda não era nem de faculdade, então ela tinha, sei lá, 18 aninhos, bem novinha, uma japonesinha desse tamanho, muito, muito, muito quieta. E eu desse jeito, né? E aí ela fez uma coisa lá, que ela desenvolveu lá, e não ficou legal. E eu fui testar e, nossa, estava ruim pra caramba. Tudo certo, ela é estagiária. Tudo certo agora com a idade que eu tenho, né? Naquela época, eu não tinha tato nenhum, eu tinha zero empatia, zero. Eu não tinha tato, eu era truculenta, eu era apelidada de general, porque eu saía passando por cima mesmo. E eu chamei a japonesinha para conversar comigo.
estagiária, e sair falando, olha, isso aqui não ficou bom por causa disso, isso aqui não ficou bom por causa daquilo, testei aqui, tá horrível, você tem que refazer aqui, faz desse jeito, tal, você não pode fazer desse jeito, você tem que melhorar, não tem condição de ser assim, não sei o quê. Então, e descasquei, pronto, ela não falou nada, só voltou para a mesa dela toda cabisbaixa. Tinha uma pessoa do meu lado, que trabalhava do lado, a pessoa virou para mim e falou, Márcia, você viu como que você tratou ela? Como é que você conversou com ela? Ué, só falei tudo que estava errado, qual é o problema? Estava errado mesmo, vai ter que refazer, não tem condição da gente continuar desse jeito. Ela precisa melhorar. Você falou, não estou falando o que você falou, estou falando do jeito que você falou com ela. Por quê? E a pessoa percebeu que eu não estava entendendo nada. Aí ela virou para mim e falou o seguinte, pensa, como seria você ali sentada no lugar dela, olhando para você? Lembra das suas expressões faciais? Lembra o tom de voz que você usou? Lembra os gestos que você fez? Gente, eu parei. Eu não consegui falar mais nada, porque nessa hora caiu a ficha, da maneira tosca, sem o menor cuidado, sem o menor tato, sem a menor empatia, sem a menor compreensão da maneira como eu falei com aquela pessoa. Nesse momento, o que aconteceu? Uma parte minha, que é o meu eu cego, que eu desconhecia, eu trouxe para o eu aberto. Eu passei a conhecer um pedaço de mim, a reconhecer que as outras pessoas já percebiam. Então, é muito importante você escutar o que as outras pessoas têm para falar, perceber se aquilo faz sentido ou não. Então, não fica naquela, você falou bobagem. Presta atenção, porque se for alguma coisa que é real mesmo, que você realmente é daquele jeito, que você não percebe, você está o tempo todo lidando com o desconhecido. E isso te traz muitos e muitos problemas. Vamos seguir? Agora eu quero falar para vocês daquele que você reconhece, é meu. Eu sim, eu sou desse jeito, eu sei como eu sou. E o que os outros não conhecem, que é aqui em cima, o eu secreto. O eu secreto, ele tem a ver com coisas que dizem respeito só a você, que você guarda para você, que você não quer expor para as pessoas. E eu acho que você tem que continuar desse jeito mesmo. Essa coisa de, eu sou o livro aberto, eu falo tudo que eu penso. Gente, para com essa bobagem. Existem coisas da gente que são só nossas e que a gente tem que abrir para as pessoas à medida que elas ganhem esta confiança. Então, claro, você tem um círculo de amigos, alguns conhecem um pedacinho de você, outros um pouco mais profundo, outros um pouco mais profundo e assim por diante. Existe um pedacinho ali dentro que é só seu, que são os seus pensamentos, a sua maneira de enxergar e de ver as coisas e que você não quer externalizar. Podem ser coisas extremamente simples, tipo, eu moro sozinha, então, cara, tem meus hábitos aqui de casa que são meus, às vezes o tipo de música que eu quero ouvir, o que eu fico falando para mim mesma, não interessa, são coisas minhas que eu gosto muito e que são minhas, eu quero dividir só comigo. Então, preste muita atenção para você não cair nessa bobagem de ser um livro aberto e preste atenção em coisas que pode ser que sejam extremamente interessantes e que você não abriu ainda para o mundo. Habilidades que às vezes você tem e estão ali guardadinhas e que você poderia compartilhar com outras pessoas que seriam bastante interessantes. Eu tenho uma amiga que ela é bastante reservada e à medida que a nossa amizade foi aprofundando, um dia ela fez um comentário muito sarcástico assim, e eu, que é isso? Que pessoa é essa? Eu achei super diferente, ela normalmente não comentava nada sobre as pessoas, né? E soltou um negócio bem ácido, assim, né? Eu dei risada, foi engraçado. Aí ela falou, eu sempre pensei dessa maneira, eu só nunca falo. E aí eu percebi que existia ali uma barreira grande para vencer até chegar nesse lado dela. E muitas vezes eu incentivei porque é muito divertido.
Ela tem um humor muito inteligente, é muito legal. Então, sim, aos pouquinhos eu vejo que ela solta um pouco, mas, claro, tem que respeitar a beça, porque é toda uma reserva dela, é um jeito dela de ser, e cada um de nós tem que ser assim mesmo. Pense se existem habilidades que são interessantes de você mostrar ou comportamentos. Claro que eu dei um exemplo bastante simples, mas podem ter coisas muito interessantes dentro da sua cabeça, teorias, maneiras de pensar e tal, que de repente, quando você fala, alguém vai virar e falar: nossa, que sacada é essa? Então, eu acho muito interessante você pensar a respeito daquilo que você quer expor, que você quer tirar do seu eu secreto e passar para o eu aberto. E o último deles, todos são interessantes, esse último eu gosto muito dele, que é o eu desconhecido. O eu desconhecido é um pedaço de mim que eu não conheço e que as outras pessoas também não conhecem. Na verdade, gente, essa é a maior parte. Quando a gente nasce, é tudo desconhecido, e à medida que a gente vai vivendo, a gente ou vai para o eu cego, ou vai para o eu secreto, ou vem para o eu aberto. Porém, poucas pessoas se exploram o suficiente nesse eu desconhecido. Quando você tem uma vida muito regrada, quando você se expõe muito pouco, quando você experimenta pouco, esse eu, ele continua enorme. E muitas vezes você pode ficar à margem de você mesmo, não crescer tanto na vida, não ter a vida que você gostaria de ter, não contribuir para o mundo como você gostaria de contribuir, porque você não se permite coisas novas. Vou dar um exemplo, eu já dei esse mesmo exemplo aqui no canal, um vídeo sobre motivação, volta lá para você assistir. Inclusive na aula, na escola de Soft Skills, eu tenho várias aulas falando sobre essas autodescobertas que nos fazem desenvolver muito a nós mesmos. Então, assista a aula sobre motivação, assista a aula desenvolvendo a si mesmo, que é uma extensão dessa daqui que eu estou falando para vocês, tudo lá na escola de Soft Skills. Mas vamos lá, vamos falar agora do eu desconhecido, do exemplo que eu já usei 2 vezes, tanto na escola quanto aqui no YouTube. Pensa que um dia você está andando por aí na natureza, né, num parque, sei lá, e aí você vê alguém numa parede de escalada. Você fala: nossa, escalar deve ser legal, né? Você pode fazer só isso. Escalar deve ser legal. Como você pode parar lá, ficar olhando, falar: cara, é legal a beça isso, né? Você pode perguntar para alguém que está lá: nossa, vocês fazem parte de alguma escola? Eu queria praticar um pouquinho. Queria saber como é que é, achei interessante. Ah, você pode fazer agora mesmo aula experimental. Opa, demorou. Vai lá, fecha a roupa, começa a escalar ou marca uma aula para um outro dia, escala e fala: cara, eu gostei disso, é legal, me desafia, tem coisas diferentes, eu esqueci do mundo, esqueci dos meus problemas, nossa, curti a beça, adorei isso aqui. Posso fazer aula regularmente? Vai lá, começa a fazer aula regularmente, aí você começa a gostar daquilo. E aí você começa a querer terminar o seu trabalho no horário, para não ter que ficar depois do trabalho, para poder ir para a escola e fazer aula de escalada. E aí você começa a ver que no final de semana é legal, porque vocês vão para um lugar ao ar livre, escalar uma pequena parede, uma pequena rocha, e aí você quer terminar tudo certinho para não sobrar nada de trabalho no final de semana. E aí você começa a dormir melhor, porque você precisa estar bem para poder escalar no final de semana. E aí você começa a treinar mais na academia, porque você precisa de músculos muito bons para você conseguir escalar. E aí você começa a cuidar da sua alimentação para você ter mais disposição para você conseguir escalar. E aí, de repente, aparece uma oportunidade de escalar uma montanha, sei lá, 500, 600 quilômetros daqui, você fala: cara, eu quero ir. E aí você começa a se preparar e você começa a trabalhar muitíssimo bem para não sobrar nada no final de semana para você treinar. Você começa a deixar de comprar bobagem e guardar dinheiro para você poder fazer a viagem, para você poder escalar. Você percebeu que você abriu um pedacinho de você que você não conhecia, e esse pequeno pedacinho mudou muita coisa na sua vida. Você passou a trabalhar melhor, com mais qualidade. Você passou a comer melhor, você passou a dormir melhor, a trabalhar melhor, a treinar melhor, a guardar dinheiro. Você mexeu em várias esferas da sua vida porque você um dia
abriu uma portinha do seu eu desconhecido e falou, como será que é isso aqui? Será que é legal? Será que eu vou gostar? Então, para mim, isso tem um significado muito grande. Eu adoro descobrir pedaços da Márcia que eu ainda não conheço. Então, essa coisa de entrar num lugar diferente, essa loja, nossa, que loja diferente, que loja estranha. Eu entro, eu pego um livro para ler, eu dou uma folhada às vezes, nossa, eu nunca ouvi falar desse assunto, vou lá, olho, de repente eu gosto. Na pandemia, apareceu no YouTube para mim um canal de geopolítica, eu falei, nossa, eu adorava a aula de geopolítica no cursinho, mas eu vi nada de geopolítica, nossa, eu era vidrada, aí vou assistir. Eu devorei. Hoje eu tenho uma compreensão muito maior sobre sistemas complexos, sobre como as coisas são interligadas, coisas que têm muitas variáveis, que uma coisa aqui afeta numa outra coisa lá. Tem uma compreensão muito maior do mundo que eu vivo hoje. Por quê? Porque eu resolvi assistir os vídeos de geopolítica. Percebe que esse é o lado que você tem que explorar bastante. Vamos recapitular aqui? Primeiro tem o eu aberto, que é aquele que você reconhece em você mesmo e que a outra pessoa também reconhece em você, que ele fala, eu sei que eu sou assim. Tem o eu cego, que é aquele que você não percebeu que você é desse jeito, porém as outras pessoas percebem. É aquela coisa que você fala, mas eu não sou desse jeito. Poxa, mas já é a segunda, terceira pessoa que fala que você se comporta assim. Então, está na hora de você prestar mais atenção, reconhecer e trazer para o teu eu aberto e ter consciência de que você age dessa maneira. Depois você tem o eu secreto, que é aquele que você guarda para você, não cai na bobagem de sou um livro aberto. Tem coisas que é da gente mesmo. E perceba quais são as habilidades, quais são as ideias, o que você pensa que você nunca externalizou e que, de repente, são coisas muito interessantes, são coisas que podem ajudar outras pessoas. Então, de vez em quando, externaliza alguma coisa, vê se isso é interessante, sempre com cuidado, para você se preservar. E o delicioso eu desconhecido, aqueles 1000 pedaços que estão aí dentro de você, que você pode e deve explorar para ter o crescimento, para ter uma vida mais plena, mais bacana, para ajudar mais as pessoas, para contribuir mais, para ficar mais feliz. Então, explore bastante as coisas que você olha e fala, nossa, isso aqui parece legal. Vai descobrir outros pedaços de você. Espero que você tenha gostado. Espero que você também esteja curioso a respeito da Escola de Soft Skills. Tem mais de 60 aulas lá dentro. Com certeza, uma das aulas que tem lá vai te ajudar bastante a resolver o problema que você está hoje, vai te dar uma luz, vai te dar ideia. Eu gosto de ferver a cabeça das pessoas, ter insights, ter ideias para ajudar você no momento que você está hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.